Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cala a Boca Thiago. E hoje nós temos um vídeo do nosso quadro de opiniões polêmicas. Quando vocês mandam as suas opiniões polêmicas, controversas, absurdas sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e eu comento sobre elas aqui, se eu concordo, se eu discordo, o que eu acho delas e aí por diante. Eu fiz um post na aba comunidade para que vocês deixassem as suas opiniões nessa semana e obviamente esse post teve mais de 200 comentários, então vários deles foram muito legais, mas eu só pude trazer alguns aqui pro vídeo e com certeza vocês vão ter outras oportunidades de expressarem aí as suas opiniões polêmicas, porque a tendência é que esse quadro se torne um quadro mensal aqui do canal, pelo menos esse é o meu plano de verdade. Mas é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Johan Ferreira. Muitos condenam os ândalos por causa da invasão e perseguição aos filhos da floresta e destruição de muitas árvores sagradas. E realmente é condenável, mas esquecem que os primeiros homens por muitos e muitos anos fizeram a mesma coisa. E assim, talvez essa opinião nem seja tão polêmica, mas eu gostei de trazer ela aqui porque ela é uma opinião diferente até do que o resto do pessoal estava trazendo, e uma opinião que pega um momento da história diferente do que a gente geralmente comenta aqui no canal. Mas sim, acho que as pessoas no geral, os fãs, têm mais ranço dos ândalos do que dos primeiros homens. Porém, eu acho que tem um fator também de que os ândalos trouxeram não só a destruição com os Filhos da Floresta e das Árvores Coração, como também trouxeram a fé do Sete para Westeros, que é uma fé bastante moralista e que se mostra dentro da obra mais fraca ou menos poderosa ou até menos real do que as outras fés. Porque enquanto R'hllor e o Deus de Muitas Faces e os deuses antigos parecem ter um poder real, a gente não viu nada de poder de verdade se expressando a partir da fé do Sete. E é uma religião muito moralista, muito controladora, assim como a gente vê na fé militante, no quinto livro e por aí diante. Então acho que por isso que a galera também não gosta tanto dos ândalos, não só porque eles causaram destruição em Westeros, mas porque também eles trouxeram a fé do Sete, que não é a religião mais popular aí entre os fãs. WSL, o Jon Snow mereceu seu fim. Ele passa muita neurose na muralha, muita coisa que deveria ter o amadurecido, como nós vemos que realmente amadureceu, e no final ele mete o louco e faz todo mundo ficar de xerel bel bel, curioso essa expressão, é por causa de uma carta que ele não tem nem 10% de certeza em absolutamente nada dali. Ele jogou tudo que aprendeu no lixo. Ou seja, o YSL tá dizendo aqui que o Jon Snow amadureceu muito na muralha porque ele passou por muita coisa lá, mas quando ele recebe a carta rosa, ele simplesmente joga tudo que ele amadureceu no lixo e vai tentar lutar contra Ramsay, tentar tomar o Winterfell, jogando todo o amadurecimento que ele teve no lixo, mesmo sem saber se a carta rosa era verdade ou não. Mas assim, eu acho que, primeiro, que essa questão da carta rosa ser verdade ou não é mais uma teoria dos fãs do que de dentro das crônicas. Acho que o Jon Snow não tem nem motivos pra duvidar que a carta veio do Ramsay. E talvez essa seja até uma teoria que eu tenho um vídeo no canal sobre ela, eu acho que é uma teoria legal de discutir, mas a grande verdade é que o argumento de que foi o Ramsay que escreveu é muito forte. Então mesmo a teoria que os fãs fazem de que foi o Stan, de que foi o Mansur, de que foi, sei lá, outra pessoa que escreveu, geralmente são teorias meio fracas, é muito provável que tenha sido o Ramsay. Eu não sei nem se tem motivos reais pra gente duvidar que foi o Ramsay. Então o Jon não duvidar da carta, pra mim, não é nem um pouco problemático. E também não acho que ele joga o amadurecimento dele no lixo, porque a grande verdade é que a Arya, e vamos lembrar isso, né? Na série é a Sansa que casa com o Ramsay, nos livros é a Jane Paul fingindo ser a Arya, então o Jon acha que é a Arya que tá casado com o Ramsay, e a Arya é a pessoa que o Jon mais ama, assim, no mundo, né? Eles tinham um ótimo relacionamento, eles eram muito próximos, e eu acho que acaba pegando muito forte ali no coração do Jon mesmo, né? E a gente vê nas Crônicas de Gelo e Fogo várias vezes os personagens, especialmente os personagens da casa Stark, tomando decisões muito mais pro lado do coração do que pro lado da política. A Catelyn faz isso ao libertar o Jaime, ao prender o Tyrion, o Robb faz isso ao se casar com a Jane Westling, e eu acho que isso é uma das coisas que traz realismo pras crônicas, né? Nem sempre as pessoas tomam decisões racionais, muitas vezes as pessoas tomam decisões passionais. Eu diria até que, no geral, a maior parte das pessoas toma mais decisões passionais do que racionais, inclusive. Então faz bastante sentido pra mim o Jon ter sido a gota d'água num contexto muito estressante que ele tava, muito difícil. Ele passa todo esse quinto livro muito preocupado com as ideias da Arya, tanto que a Melisandre
Gendry faz previsões pra ele e tudo mais. Ele manda o Mace Rider também pra resgatar a Arya, então não foi uma coisa do nada. O Jon não lembrou mais da Arya e do nada ele quis salvar ela. Não foi isso. Ele tem vários momentos nesse livro que demonstram que ele ainda não consegue deixar de lado esse carinho pela Arya, não consegue esquecer o lado Stark dele. Então, assim, pra mim não é nenhum defeito, nenhuma falha do Jon fazer isso. Pensando no lado do personagem como um todo. Do lado político, como o Senhor Comandante da Patrulha da Noite, aí eu concordo que ele cometeu um erro estratégico ali de optar por abandonar, quebrar o seu juramento de não se envolver com as políticas do Sul. Se era pra ter salvo a Arya, o mais estratégico seria ele ter topado ser legitimado pelo Stannis e seguir com o Stannis como o único e verdadeiro rei ofereceu. Então, esse movimento que o Jon faz e até que leva à morte dele, eu acho que realmente foi um erro estratégico da parte do Jon, talvez até um erro de liderança. Então eu entendo por que até mataram ele, apesar de também ter sido um golpe político ali que eles aproveitaram pra matar o Jon. Mas enfim, então, assim, a morte do Jon Snow traz justamente a essência do que o Martin trabalha na história dele: o coração humano em conflito consigo mesmo, o dever em conflito com as paixões, com os amores, com o coração, algo que é presente na história de vários personagens das crônicas. Então, pra mim, não é um arco problemático, é um arco muito legal. Mas, enfim, não necessariamente você tá criticando esse arco, né? Mas só pra dar minha opinião sobre isso. Extraiar. O preconceito e ódio por Theon Greyjoy é no mínimo contraditório. O garoto viveu com sua família, costumes e cultura e foi levado quando criança como refém. Mesmo que passe anos dele vivendo com os Starks, ele ainda sabe que é um refém e que sua família é os Greyjoy. Toda a situação da sua chegada nas Ilhas de Ferro é completamente condizente e aceitável por tudo que ele passou e tem. Ele só quer impressionar o pai e ganhar a aprovação dele, já que nunca teve isso no Norte, não importa o quanto falem. É um personagem extremamente interessante e pós-Fedor se torna um dos mais complexos e um dos melhores povos da trama. Eu concordo que o Theon é um dos personagens mais interessantes e complexos das Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu não acho que seja um preconceito. Primeiro que eu não acho que seja um preconceito contra o Theon, porque preconceito é um preconceito, ou seja, é você não gostar, rejeitar ou odiar algo que você não tem um conceito definido sobre, algo que você não conhece. Então é rejeitar ou odiar aquilo que você não conhece direito. Isso é preconceito. A gente conhece muito bem, todo mundo que leu as Crônicas de Gelo e Fogo conhece muito bem o Theon Greyjoy, então já tem um conceito definido sobre ele, então não é um preconceito. E eu acho bastante justo quem não gosta do Theon. Eu não sou um grande fã dele, por exemplo, porque por mais que o Theon seja de fato um refém, e eu não o culpo por ter passado pro lado dos Greyjoy. Eu acho que pra mim não é esse o ato abominável que o Theon Greyjoy toma, né? Não é a ação abominável que ele toma. Porque de fato, ele também era um Greyjoy, então fazia sentido ele estar dividido entre as duas casas. Mas a verdade é que o Theon, durante, né, os ataques que ele faz ao norte, quando ele toma o Winterfell, as ações que ele toma, matar os dois filhos do moleiro, nada disso tem a ver com ele ser Greyjoy ou ser Stark, tem a ver com o caráter dele, que ele se mostra bastante duvidoso. Quando ele toma o Winterfell, a forma como ele trata as pessoas do castelo, pessoas que trataram ele bem, porque eu diria que o Theon Greyjoy foi melhor tratado na vida dele com os Starks do que até o Jon Snow, porque nada indica que a Catelyn Stark dava aquele mesmo tratamento rude, grosseiro que ela dava com o Jon pro Theon. Tanto que quando a Catelyn vai fazer o pequeno conselho dela de guerra com o Robb, o Roderick Castle, o Mestre Luwin, pra falar sobre a faca que foi enviada pra matar o Bran, o Theon Greyjoy está nesse conselho, mostrando que a Catelyn valorizava ele, até respeitava e confiava nele. Então os Starks trataram bem o Theon Greyjoy. E não é como se o Theon tivesse sido sequestrado pelos Starks, ele foi enviado como refém. Então assim, provavelmente o Theon entendia essa posição, porque é algo comum dentro das guerras do mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. É você dar reféns para serem criados para outra casa. E por mais que você seja um refém, de certa forma, um refém nobre, ele costuma ser bem tratado, ele costuma ser até, às vezes, criado junto ali, né, com as pessoas daquela casa, daquela família, como aconteceu com o Theon Greyjoy. Então, ele não era maltratado pelos Starks, não sofria nenhum tipo de bullying por parte dos Starks. Na verdade, ele tinha até uma posição de importância, ele acompanhava o Ned Stark em quase todas as ações, provavelmente acompanhava nas caçadas, acompanhava quando o Ned Stark ia cumprir a lei do rei, como a gente vê no primeiro capítulo, né, do livro, o capítulo do Bran. Então, não é que o Theon era um coitadinho. Ele ficar dividido entre os Starks e os Greyjoy, eu entendo.
mas as ações dele de nunca informar o Robb, tomar o Winterfell, matar os filhos do moleiro, tratar a galera de Winterfell mal, eu acho que tudo isso revela muito sobre o caráter dele e são boas justificativas, sim, pros fãs não gostarem dele. E ele mesmo se arrepende de tudo isso quando ele vira Fedor, né? Ele mesmo tem essa concepção de que ele jamais deveria ter traído a casa Stark, não só pelo que aconteceu com o Ramsay, mas acho que ele percebe que foi um erro grave que ele cometeu e ele tá num arco de redenção, já que ele ajuda a salvar a Jane Poole no último capítulo. E eu acho que eu falei que a Jane Poole tinha casado com... Jane Poole. É que tem a Jane Westling que casou com o Robb. Então, tô com muita Jane na cabeça. Ítalo Abreu. A honra de Ned Stark deriva mais da casa Arryn e do Jon Arryn do que da família Stark em si, e isso fica nítido quando vemos os antepassados Starks, inclusive o próprio irmão mais velho do Ned. Eu acho que isso aqui é um equívoco de leitura, não só por parte do Ítalo, né, mas com todo respeito, mas de várias outras pessoas que eu já vi esses comentários, especialmente no meu vídeo sobre a história sangrenta da casa Stark. Mas primeiro, vamos lembrar que a casa Stark tem uma história sangrenta, mas isso não significa que a casa Arryn também não tem. Então dizer, porque o Ned Stark era honrado por conta da casa Arryn, porque ele foi criado entre os Arryn, junto do Robert e tal, é isso que ele fazia, ele é honrado, e não a criação Stark dele em si. Eu acho que isso não é um bom argumento, porque os Arryn também tem a sua história sangrenta e tudo mais, então não é como se a casa também fosse uma história de uma casa santa. E eu acho que eu acho que tem muito mais a ver com a honra do próprio Ned Stark. Talvez isso seja um ponto importante pra gente pensar. Talvez não tenha a ver nem com ele ser Stark, nem com ele ser necessariamente criado por Jon Arryn. Talvez tenha a ver com o Ned. O Ned era um cara honrado, o Ned desenvolveu esse senso de honra, e ele era assim. E isso acontece em famílias, né? O Brandon era um cara esquentado, e que buscava muito mais a glória, as batalhas e tudo mais. A Lyanna também era meio rebelde, impulsiva, e o Ned tinha um grande senso de honra. E vamos lembrar que o Benjen Stark também tinha. Então o Benjen Stark não foi criado pelo Jon Arryn, mas tinha um bom senso de honra também, tanto que ele vai pra patrulha, acredita no dever dele e tudo mais. Então não é uma exclusividade do Ned. E por outro lado, o Robert Baratheon também foi criado pelo Jon Arryn e não teve esse senso de honra todo que o Ned tinha. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que o Robert era um grande fanfarrão. Então eu não acho que tenha a ver nem com ser Stark necessariamente, nem com necessariamente ser criado pelo Jon Arryn. Acho que o Ned Stark era honrado por si só. Era a cultura dele, era a cultura que ele passou pros filhos dele, era algo especial dele. Não é um legado nem da casa Stark e nem do Jon Arryn, é um legado do Ned Stark. Ele era esse cara diferenciado no quesito de honra, e por isso que ele é um personagem tão interessante também. Valerian Ghost. O ódio a Catelyn Stark é descabido e exagerado. Quando eu fui ler os livros pela primeira vez, eu esperava que ela fosse insuportável pelo que tinha ouvido e lido de certa parte da fanbase. E me deparei com uma das melhores personagens femininas da saga. Até hoje, um dos meus momentos favoritos dos livros é o capítulo dela no livro 2, onde ela vai rezar no septo humilde e ver outros personagens nos deuses. Daí ele traz também depois nesse comentário dele esses trechos de livro. Eu concordo, essa aqui é uma opinião, não sei se... Bom, acho que é polêmica sim, porque acho que ainda parte do fandom é bem resistente a Catelyn. Eu acho que a Catelyn da série ajudou bastante os fãs não gostarem da Catelyn de um modo geral, porque eu acho que a da série também, a Catelyn da série também é uma versão mais fraca do que a Catelyn dos livros. Inclusive, eu diria que no geral, no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, contando Game of Thrones, os livros, a Catelyn é a personagem mais injustiçada de todo o universo de Game of Thrones. Nos livros, eu acho que os fãs são injustos com ela quando leem os capítulos dela de modo geral. A Catelyn comete erros como boa parte dos personagens, Daenerys, Jon, Tyrion, os personagens mais personagens mais amados pelos fãs, todos cometem erros na narrativa, todos cometem ações que são questionáveis, mas personagens como a Catelyn acabam sendo muito mais crucificados porque, de um modo geral, são menos populares do que outros personagens, né? E até teve alguns comentários que a galera trouxe nessas opiniões populares, criticando muito a fanbase de um modo geral das crônicas, e também vale aqui comentar que nenhuma fanbase já é um caos de modo geral, né? A galera sempre se passa um pouco e vai ter os fãs que são cegos por um personagem, cegos por outro. E isso é igual na ficção, né? Na cultura pop, nos esportes, na música, no cinema. Fanbase enfim, sempre tem que tomar cuidado com esses fãs que são muito exaltados. E acho que a Catelyn sofre um pouco de hate dos fãs que tem até um preconceito mesmo com ela e parece que não vão nem ler os capítulos dela com
com um olhar neutro, já vão com julgamento, ou que, enfim, não conseguem valorizar as coisas, as partes estratégicas que ela faz e que ela ajuda muito o Robb. É a Catelyn que tem a noção de que os Lannisters estão aprontando, ela que convence o Ned a ir pra Porto Real. Depois é ela que entende que vai ter guerra de qualquer jeito. Muita gente diz que a Catelyn começou a Guerra dos Cinco Reis porque ela prendeu o Tyrion, mas a guerra já ia acontecer, o Ned e ela já estavam se preparando pra guerra. Então, ela é uma personagem muito interessante e a versão da série ficou ainda mais fraca. Na série, o D&D tiraram várias frases e até posicionamentos estratégicos que a Kim tem nos livros e colocaram na boca de outros personagens, enfraquecendo ela ainda mais. Mas ela é uma ótima personagem, sim, tem seus erros, tem seus momentos que dá ódio dela, momentos que ela distrata o Jon lá no começo do primeiro livro, é terrível, mas ela também tem uma complexidade muito interessante e é uma ótima personagem, na minha opinião. Roger dos Santos. Em questão de lore, o continente de Essos é muito mais interessante que Westeros. Olha, sinceramente eu concordo. Também tem uma parte dos fãs que é bem resistente em relação a Essos. Acho que Essos não é importante, não gosta, porque não é o Jogo dos Tronos, e daí não gosta de Essos, os nomes são diferentes. Gente, é uma das melhores partes do universo das crônicas, e se você não tá explorando a quantidade de informações e de história que existe em Essos, você tá perdendo uma boa parte do lore aí das Crônicas de Gelo e Fogo, porque realmente é muito interessante. Não sei dizer se em tudo é mais interessante do que Westeros, mas eu arriscaria dizer que sim, que talvez o lore de Essos seja realmente mais interessante do que o de Westeros. Entendo opiniões contrárias, mas não é nenhum absurdo afirmar isso. Quem conhece sabe que Essos é igualmente interessante. A variedade é muito boa. E não só Essos, né? Pensando também em Ashai, Sotorius, Ultus, né? Então, pensando de Iti, Iben, enfim, toda a história do Grande Império da Alvorada, toda a história dos Dothrakis, das Cidades Livres, enfim, da perdição de Valíria, Volantes, enfim, tudo é muito bom. O Henrique Lima trouxe: não acho o arco de Daenerys e Meereen super fodão como as pessoas falam. Digo, o pessoal fala dela lá como se ela tivesse sido foda, etc. Mas na verdade ela mais errou do que acertou. E diferente do Jon na muralha, que tomava decisões controversas, porém com o pretexto de que era por causa dos caminhantes brancos, etc., a Daenerys tomou várias decisões e atitudes que não contribuíram para ela. Por exemplo, o total desprezo que ela teve com o Quentyn Martell. Tipo, ela libertou os escravos e aí ela não tinha plano depois, aquela história de meus filhos, era mais um sonho de menino do que de realidade. E também tem a parte dos dragões, que ela não conseguiu cuidar direito deles. Bom, primeiro que eu não acho essa opinião teoricamente polêmica no geral, porque eu que tenho um canal das Crônicas de Gelo e Fogo há 2 anos, eu posso afirmar com toda certeza de que a esmagadora maioria dos fãs não gosta do arco de Meereen. Agora, eu trouxe ela aqui pro canal porque quem também acompanha o canal sabe que é o meu arco favorito de todas as Crônicas de Gelo e Fogo. E eu acho que, na verdade, o Henrique, de novo, com todo respeito, eu acho que você não entendeu o arco de Meereen, porque pra mim você trouxe justamente os pontos de que fazem esse arco ser tão bom, e talvez o melhor das crônicas. Porque o arco de Meereen é a essência, na verdade, do que é a obra do George R. R. Martin, com toda a sua glória. É os constantes conflitos e decisões, é a dificuldade para se fazer a paz, é o caos completo que aquele governante precisa lidar para poder governar com eficiência, são as conspirações. A Daenerys está cercada por inimigos de fora da cidade, ela está cercada por inimigos dentro da cidade, ela tem poucos aliados, ela tem poucos recursos, e o 5º livro inteiro é ela tentando lidar com uma das situações, com talvez a situação política mais difícil que a gente viu nos livros. Nem Joffrey, nem o Robb Stark, nem o Stannis Baratheon, talvez agora o Stannis esteja numa posição mais difícil, mas com certeza é a situação mais complexa de um líder que a gente vê dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Muito parecida com a situação que o Jon tá, dá pra fazer vários paralelos. E as decisões controversas que você traz da Daenerys, que não contribuíram para ela, na verdade fazem todo sentido com o arco da personagem e com a mensagem que o George R. R. Martin quer passar. Eu já trouxe isso aqui, e com certeza é um dos assuntos que eu mais explorei aqui no canal, já que eu tenho toda a saga analisando o nó de Meereen, mas a verdade é que o que a Daenerys quer fazer é justamente ser uma boa líder, ser uma boa governante. Depois de ter conquistado várias cidades e ter visto o caos que isso gerou, ela finalmente decide que conquistar e ir embora não é o suficiente. Ser essa conquistadora gloriosa, que parece que até uma boa parte dos fãs quer que ela seja, ela percebe que não é o suficiente, que ela precisa liderar. Para ser uma rainha de verdade, ela tem que liderar. É até curioso que muitos comentários aqui dessa opinião polêmica falam sobre a Rhaenyra, que eu vou trazer mais pra frente, sobre como a Rhaenyra não era uma boa rainha, ela tomou decisões ruins, e a gente vê a Daenerys na série também tendo muita dificuldade pra governar, e a gente vê os fãs o tempo todo querendo dizer que os tais reis são culpados e tais pessoas não merecem
merecem governar ou tudo mais. E a galera despreza justamente um dos melhores arcos de personagens de um líder tentando governar de verdade, tentando fazer o melhor pro seu povo, que é a Daenerys lá em Meereen. Ela percebe que ela precisa governar aquelas pessoas, que ela precisa cuidar deles, e depois chegam os refugiados, doentes, e ela precisa lidar com eles também, porque ela sabe que ela é responsável por eles. E fazer a paz é muito mais difícil e complexo do que fazer a guerra. E isso também é uma mensagem que às vezes a galera tem dificuldade de entender, e tá tudo no nó de Meereen, tá tudo no arco de Meereen. E é por isso que ele é tão bom, por conta das decisões complexas, muitas vezes decisões que não beneficiam a Daenerys pessoalmente, como você trouxe. Porque você fala que é um erro, por exemplo, que é uma atitude que não contribui pra ela desprezar o Quentyn Martell. Primeiro que ela não desprezou o Quentyn Martell, a Daenerys foi muito simpática, muito gentil com o Quentyn Martell, mas ela já tava com o casamento marcado, e ela simplesmente não resolve não desprezar o Quentyn. Ela não gosta dele, obviamente, mas ela não despreza ele abertamente. Ela simplesmente recusa a proposta de casamento dele, porque, como diferente de boa parte dos fãs, que só pensa que só o contexto de Westeros é importante, a Daenerys justamente decide ficar em Meereen, ficar e governar, como ela tinha decidido no começo do livro, como ela tinha decidido lá em A Tormenta de Espadas. Então, por isso que ela se casa com o Rhysdar Zolorak pra tentar manter a paz em Meereen, e essa atitude dela é sensacional, porque é o coração humano em conflito consigo mesmo, são as decisões complicadas que ela tem que tomar, e tem a parte dos dragões, que de fato a Daenerys tem muita dificuldade de lidar com os dragões, talvez porque ela seja a primeira Targaryen em 150 anos que tem dragões, e ela é a primeira Targaryen da história que tá tendo que lidar com 3 dragões, porque até então cada Targaryen só tinha um dragão. Então ela também tá num cenário muito diferente e muito mais complexo. Então assim, acho o arco da Daenerys em Meereen o melhor de todas as Crônicas de Gelo e Fogo. Enfim, acho que boa parte dos fãs tinha que reler esse arco com uma opinião renovada, com pelo menos uma visão mais aberta, porque ele realmente é muito bom. E defenderei o arco do Nó de Meereen até que eu morra. Então assim, se o Nó de Meereen tiver um fã, eu sou esse fã. Se o Nó de Meereen não tiver fãs, eu estou morto. José Ademar. Aegon IV foi indigno. Aerys II foi louco. Aegon III foi a desgraça dos dragões. Mas o pior rei da história de Westeros não pode ser outro que não aquele que deixou a dança dos dragões acontecer, Viserys I. Eu também discordo dessa opinião. Hoje é um vídeo mais de discordâncias, às vezes é mais equilibrado. Mas eu discordo bastante dessa opinião, que o Viserys é culpado pela dança dos dragões, mas ele é culpado por tabela, pelo que ele não fez, e não pelo que ele fez simplesmente. Ele tem uma culpa compartilhada com o Aegon II, com a Alicent, com a Rhaenyra, com o Otto, com o Daemon, e sem contar que ele é muito mais culpado pelo que ele não fez, por não ter estabelecido melhor a Rhaenyra como herdeira, por não ter passado a coroa antes pra ela, ou por não ter casado ela com o Aegon II. Eu acho bem diferente do Aegon IV, o indigno, e do Aerys II, que foram reis que fizeram as coisas ruins acontecerem, fizeram de propósito. Especialmente o Aegon IV, que fez muitas coisas erradas em vida de propósito, foi um péssimo líder, um péssimo rei, e também não à toa, ele levou as rebeliões Blackfyre a acontecer. Então ele também é culpado por uma guerra, e o Aerys II, também com as suas atitudes loucas e paranoicas, também levou ao fim da casa Targaryen. Então eu acho que eles estão muito na frente do Viserys I como reis ruins. Agora, o Aegon III, talvez ele tenha sido um rei melhor que o Viserys, mas o Aegon IV e o Aerys II com certeza são bem piores que o Viserys. JC Santiago. O Jaime tem um arco de desenvolvimento melhor que boa parte dos personagens que são creditados como protagonistas. E só não tem toda a atenção que Jon, Dany e Tyrion, porque demorou mais tempo para ter capítulos com pontos de vistas. O fato é que com o tempo de atenção que ele teve, tem entregue um arco de redenção sensacional, ou no mínimo ter apresentado os conflitos internos muito bem. A exemplo disso, matar o próprio rei e manter o juramento da guarda... Não, matar o rei louco e salvar a cidade. Ele colocou aqui, matar o próprio pai e manter o juramento da guarda real. Tá comparando o Tyrion com o Jaime. Não sei se tá. É que não fez muito sentido essa frase, mas enfim. Ele coloca que o Jaime tem um arco de redenção. E assim, eu nem acho que é uma opinião tão polêmica, porque eu acho que uma boa parte dos fãs, uma boa parte da fanbase tem o Jaime como um dos seus personagens favoritos. Ele realmente talvez tenha o melhor arco de redenção da série até agora. Mas assim, eu acho que o fato, ele até coloca aqui, se ele não tivesse empurrado o Bran da janela, provavelmente os fãs valorizariam muito mais. Mas eu acho que esse é um bom ponto pra não gostar do Jaime, ter empurrado uma criança pela janela. É um motivo muito bom pra não gostar do Jaime. Então, eu acho que tem gente que não gosta do Jaime pela relação que ele tem com a Cersei e por conta da questão do Bran. E é justo, assim como eu falei do Theon Greyjoy, tem motivos do caráter do Jaime que são, sim, questionáveis, mas que ele tem tido um arco de redenção muito interessante na série, isso é muito claro. E ele é um dos melhores
personagens, com certeza. Tem um dos melhores povs da trama, é um personagem muito interessante de acompanhar, que tem um dos finais que ainda tá em aberto e que ninguém sabe o que vai ser. Com certeza não vai ser igual ao da série, inclusive. Então, o Jaime com certeza é um dos melhores personagens. Enfim, não sei se ele tem menos atenção do que o Jon, Dany e Tyrion, porque chegou depois. Talvez, mas acho que ele tem bastante fã, sim. Acho que não tanto quanto Jon, Tyrion e Dany, mas eu acho que tem uma boa fanbase, sim. Josh joga. Na série de Game of Thrones, questionaram bastante o fato dos outros conseguirem atravessar a muralha com fogo azul de dragão, mas se considerar que eles foram aprisionados do outro lado da muralha bem antes da chegada do Aegon Conquistador e os dragões chegarem a Westeros, dá pra relevar essa explicação da destruição da muralha. Eu particularmente acho bem convincente, eles nunca tiveram dragão antes. É que o ponto que o Josh talvez não conheça é que na história das Crônicas de Gelo e Fogo já aconteceu, por exemplo, da esposa do rei Jaehaerys, a rainha Alysanne, a boa rainha Alysanne, tentar ir até a muralha com seu dragão, e o ponto é que o dragão se recusou a passar da muralha, o que significa que, independente de não ter dragões em Westeros na época que a muralha foi construída, a magia que tem na muralha, ou a magia que tem nas terras de Sempre Inverno, teoricamente impedem que os dragões passem, repele os dragões, ou pelo menos essa é a informação que a gente tem. Então a Daenerys ter conseguido passar com seus dragões já é um pouco estranho. Sem contar que na série o Rei da Noite tirou o dragão de dentro de um lago de gelo com correntes de ferro gigantes que não dá pra saber de onde ele tirou. Então assim, não consigo achar que foi bem convincente. Mas ainda é uma teoria forte dos fãs que vai ser um dragão que vai derrubar a muralha, embora eu acho que nos livros vai ser o Berrante do Inverno que tá lá na cidadela. Tanner. Daemon I Blackfyre seria um bom rei, mas não seria nem de perto tão bom quanto Daemon II, já que provavelmente Dorne não se submeteria aos 7 reinos inicialmente com Blackfyre no poder. Ele fala aqui que ele até prefere os Blackfyres nessa parte da história, mas a verdade é essa. E eu também concordo. O Daemon II é um rei um pouco esquecido no pagode, mas ele é um dos melhores reis de Westeros, talvez um dos 5 melhores reis da história de Westeros. Ele lidou muito bem com um cenário político tenso, depois com a guerra com a rebelião Blackfyre, trouxe Dorne pro reino, algo que nem o Aegon conseguiu fazer. Então, ele, nem o Jaehaerys, nem ninguém tinha feito até então. Então, ele é sim um ótimo rei e acho que não tem nenhum argumento, além dos preconceitos da época, para dizer que o Daemon I seria um rei melhor do que o Daemon. Arthur Cunha. A casa Arryn é a mais desvalorizada dentro das grandes casas das Crônicas de Gelo e Fogo, só tendo destaque na rebelião do Robert. Parece que a casa é um pouco esquecida, mas sendo uma casa bem rica de uma região bem importante, que é o Vale, que agora tem recebido destaques com as tramas envolvendo o Mindinho, mas que envolvem pouco ou quase nada a casa Arryn, e olhando por um panorama histórico, ela só teve destaque na Dança dos Dragões, de resto ela quase não é citada. Enfim, ele dá mais exemplos de quando os Arryns estão meio esquecidos no rolê. Acho que sim, acho que dentro das Crônicas de Gelo e Fogo acabou que a casa Arryn foi a mais escanteada, em parte porque dentro da história a casa Arryn fica neutra durante a Guerra dos 5 Reis, que é o evento principal que a gente vê nos 3 primeiros livros. Então, só por isso, a casa Arryn já fica um pouco escanteada na história. A gente pode considerar que a Guerra dos 5 Reis é um período histórico que ela não é tão participativa. Agora, vale lembrar que não só a casa Arryn tem toda uma história que você pode ler ou na enciclopédia do mundo de Gelo e Fogo, ou até na wiki de Gelo e Fogo, disponível aí na internet. Você pode achar vários momentos aí para ler sobre a casa Arryn, a história da casa Arryn. Vale comentar que existe até dentro de Fogo e Sangue algumas situações de fase, de etapas que aconteceram na casa Arryn. Por exemplo, eles têm mais de um período de crise sucessória dentro da história da casa Arryn. Então, vale a pena acompanhar e ler sobre esses períodos. De fato, acho que a casa Arryn é a mais esquecida do pagode, mas acho que tem alguns momentos que talvez você não conheça, ou talvez você tenha esquecido, ou enfim, que dê pra você puxar aí da casa Arryn, que vai ser interessante de ler. Inclusive, eu fiquei de trazer um vídeo aqui pro canal sobre uma das crises sucessórias aí da casa Arryn, após a Dança dos Dragões. No futuro vou trazer, me aguardem. Pedro Levi. Tenho a sensação que o Martin não conseguiu equilibrar e usar todos os dragões ao seu potencial máximo, e se livrou de alguns dragões de maneira anticlimática. Dentro da Dança dos Dragões, ele dá um spoiler aqui da Dança dos Dragões, caso vocês queiram ler aí. E sim, acho que o Martin não usou bem os dragões na Dança dos Dragões, e de certa forma até se livrou deles, porque não era plano do Martin ter os dragões na história. No 3º livro, ele agradece pelo cara que supostamente obrigou ele a incluir os dragões. Eu achei aqui.
Tá na Tormenta de Espadas mesmo. Ele diz, para Phyllis, que me obrigou a incluir os dragões. Enfim, então é isso. George R. R. Martin, acho que eu não sei dizer se ele não tinha plano de incluir os dragões no geral, desde Valyria, se Valyria não teria os dragões, ou se era só os dragões da Daenerys, mas eu acho que nunca foi plano do George R. R. Martin que os dragões fossem essa ferramenta toda de poder dentro da história. É engraçado de pensar isso, já que os dragões são uma marca do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu acho que não era a ideia original. E acho que justamente por isso, porque o George R. R. Martin sabia que os dragões iriam desbalancear tanto as coisas, e isso fica muito claro na história da Daenerys. Provavelmente o principal motivo pelo qual a Daenerys não foi pra Westeros ainda, não é só pelo desenvolvimento dela, mas é porque o George R. R. Martin talvez não saiba muito bem o que fazer com os dragões, porque eles, né, se o Aegon conseguiu conquistar o Westeros com 3 dragões, sem ter quase nenhum exército, porque também eles não conseguiria, né? Então, eu acho que o George R. R. Martin sabe que os dragões são um peso muito grande pra narrativa, e é difícil lidar com eles. Então, no período da Dança dos Dragões, o George R. R. Martin simplesmente eliminou os dragões da melhor forma que pôde. E não só em batalhas, por exemplo, mas a ideia de que os dragões simplesmente morreram ali, mesmo que ainda tivesse dragões adultos, vivos em Westeros, alguns dragões até que teoricamente se perderam. Tudo isso é curioso, né? Mostra um pouco dessa vontade que o George R. R. Martin tinha de dar uma cortada nos dragões da história. Pra aí, quem achava que o George R. R. Martin é um adorador de dragões, só erraram feio, erraram rude. Axolotizin. A Brienne carrega o quarto livro nas costas. Se não fosse ela, eu teria dropado ali mesmo. O quarto livro, pra mim, é o livro que eu menos gostei de ler. Acho que tem uma boa parte dos fãs também que não gostou muito de ler o quarto livro. Mas é curioso, porque quando eu criei o canal aqui sobre as crônicas e comecei a estudar mais sobre as crônicas pra fazer os temas dos vídeos e ter contato com a opinião de vocês, eu descobri que o quarto livro talvez seja um dos mais importantes pra história como um todo. E é um dos que tem melhores foreshadowings pro final, que explica muita coisa sobre as crônicas. Então o quarto livro ele é muito mais importante do que parece. Ele não tem capítulos do Jon, da Dany, do Tyrion, e acho que isso também afasta boa parte da galera. Os capítulos da Cersei, que eu gostava muito pouco, e até dos capítulos da Brienne. Mas hoje é o capítulo que eu tô mais ansioso pra reler, é o livro que eu tô mais ansioso pra reler, porque ele é muito importante. Então, se você tá lendo pela primeira vez, chegando no Festim dos Corvos, valorize o Festim dos Corvos, que ele pode ser muito mais importante do que parece num primeiro momento. Ítalo Abreu, mais uma vez, olha só, mais um do Ítalo. Rhaenyra não deveria ter sido nomeada herdeira em nenhum momento, e de fato, quem tinha a melhor pretensão era o Aegon mesmo. Não acho que nenhum dos dois faria um bom reinado, se baseando apenas pelo que vemos nos livros. Bom, eu acho que uma das coisas importantes de se comentar aqui é que eu falei sobre isso no nosso grupo de WhatsApp dos apoiadores e membros aqui do canal, que é muito difícil julgar se o Aegon ou a Rhaenyra faria um bom governo, porque líderes em tempos de guerra são diferentes de líderes em tempos de paz. E o exemplo disso é até o último vídeo que eu fiz sobre o Aegon Conquistador. O exemplo de como o Aegon e o Robert foram ótimos durante a conquista e a rebelião, ótimos guerreiros, ótimos líderes em campos de batalha, mas quando foi pra governar, ambos foram bem fracos. O Robert foi um rei fraco, deixou tudo pro Jon Arryn e não se importava muito em governar, depois ele tentou largar nas mãos do Ned, e o Aegon foi um rei medíocre, no sentido de ser bem mediano, assim, ele fez mais viagens do que sentou no trono de ferro e governou de fato. Então, bons líderes em épocas militares, mas não tão bons líderes assim, politicamente falando. Então, acho que se o Aegon ou a Rhaenyra assumissem em tempos de paz, eles teriam sido líderes bem diferentes do que eles foram durante a Dança dos Dragões. Então, talvez não dê pra julgar eles pensando como seria o reinado deles pelo que foi na dança, porque seria muito diferente caso tivesse sido uma época de paz. Rick Pinheiro, não acho que condiz com a Daenerys ela ter tido a reação de queimar Porto Real, mas acho que vale lembrar que os inocentes que morreram eram exatamente as mesmas pessoas que humilharam a Cersei, tentaram violar a Sansa e que cerca de 200 anos atrás desmembraram o pequeno Joffrey, invadiram o Poço dos Dragões e mataram todos que estavam lá dentro. No geral, a população de Porto Real era podre, e até mesmo as crianças que seriam as únicas inocentes no futuro se tornariam como adultos. Cara, eu acho esse comentário meio triste, assim, porque eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a fantasia e a ficção científica são tão importantes. Porque acho que discutir isso na vida real seria muito difícil. Discutir um massacre da vida real sempre seria controverso, ou teria talvez até o pudor de estar falando sobre vítimas reais. E a fantasia corta esse pudor e permite que a gente fale mais abertamente. Só que eu acho que é importante a gente pensar no que a gente tá propondo aqui, né? Basicamente o Rick tá comentando aqui que tá tudo bem a Daenerys queimar e massacrar Porto Real porque a população não era boa. E acho que tem vários pormenores que a gente pode considerar aqui. Primeiro que
todos esses momentos de atrocidades que você comentou que a população de Porto Real cometeu, foram momentos em que a população de Porto Real estava em guerra, passando fome provavelmente, em total desespero. E eu acho que é muito curioso culpar a plebe por erros e guerras e fomes que são propagadas pelos nobres, né? Então, eu acho que na verdade o que a Daenerys deveria ter feito era lembrar muito mais claramente do discursinho dela da quinta temporada, e lembrando que a gente tá falando da série nesse caso, mas lembrar do discurso dela da quinta temporada de quebrar a roda, porque quem cria esses problemas em Porto Real, quem faz a população ser assim, é a população que precisa se revoltar e se desesperar para ser ouvida ou para conseguir alguma coisa em algum momento, é a monarquia, né? É o sistema político desse país que tá nem aí pros nobres, pros pobres, porque são eles que morrem e servem de bucha de canhão, e enquanto eles travam suas guerras, jogam o jogo dos tronos e mesmo durante períodos de conflito vivem infinitamente muito mais confortavelmente. Então, justificar a queima de Porto Real porque eventualmente a população se revolta, considerando que são os nobres responsáveis por 99% das atrocidades do reino, eu acho que já seria curioso. Mas também pensar no lado humano, acho que nada justifica uma atrocidade de criar uma chacina. Boa parte dos piores momentos da sociedade que a gente teve, seja na Segunda Guerra Mundial ou, enfim, em outros momentos da história onde houveram massacres, do Hotel Ruanda, né, que é um filme, na verdade, né, que fala sobre o massacre em Ruanda, e eu sempre penso nesse evento como Hotel Ruanda por conta do filme. Mas enfim, até a guerra entre lá no Oriente Médio que a gente tá tendo agora, que eu não vou falar o nome da guerra porque talvez o YouTube me desmonetize, mas enfim, todo conflito, né, geralmente vai ter vozes que vão dizer que você tem que massacrar todos por conta dos erros do passado desse povo, porque eles são perigosos, porque eles são inimigo, e acho que é justamente essas ideias que o Martin tá tentando expor aqui na obra e combater, mostrando como a guerra é sempre um cenário terrível, como os ânimos ficam extremos e como nunca há um vencedor. E de novo, eu volto no arco de Meereen, porque com a Daenerys fazendo a paz, é porque a Daenerys enxergou isso, enxergar que a guerra não tem vencedor de verdade, que ela conquistando Yunkai e Astapor e Meereen não foi vitoriosa de verdade se ela não conseguisse estabilizar aquela cidade. Então é essa mensagem que o Martin tá passando, não simplesmente que a guerra é ruim ou que a guerra não tem vencedor, mas de como até a busca pela paz e pela civilidade é muito mais difícil até do que simplesmente ceder a qualquer ânimo e cometer qualquer atrocidade, porque parece que os governos e as pessoas estão sempre isso aqui, de ir pro lado mais extremo. Então, enfim, acho que vale a reflexão aqui. Não tô querendo te ofender pessoalmente, nem te condenar pessoalmente, mas acho que a partir do seu comentário vale a pena a gente fazer essa reflexão. O Luiz Franca falou: apesar de ser meu personagem favorito da Casa Martell, o Doran não é esse gênio do Jogo dos Tronos. Até agora o plano dele só tá dando errado, e se não se aliar ao Aegon e ao Connington, vai cometer seu maior erro na busca por vingança. E outra coisa, já disse e repito, até que se prove o contrário, o jovem Griff é o Aegon Targaryen e a Daenerys está abaixo dele na hierarquia da casa. Se ela tentar partir para cima dele, vai perder a moral por chamar Robert de usurpador. Eis a hipocrisia. Bom, acho que aqui a gente tem 2 pontos. Primeiro, Doran Martell não é esse gênio todo do Jogo dos Tronos. Sim, dá pra questionar bastante esse plano super a longo prazo dos Martell, que até agora tem ido assim por água abaixo. Com a morte do Oberyn, com a morte do Quentyn Martell, provou-se que o plano do Doran, que parece que ele tá planejando isso há 15 anos, assim, tá indo totalmente por água abaixo, ele não tem nada que fazer em relação a isso. Então assim, realmente ele não é esse gênio todo. Agora, isso que você trouxe de que o jovem Griff é Aegon Targaryen até que se prove o contrário, na verdade não, na verdade é o contrário dessa frase. O jovem Griff é o Fagon até que se prove o contrário, porque a história oficial que a gente tem é que o Aegon morreu, né? O filho do Rhaegar, da Elia Martell, morreu. Essa é a história oficial que a gente tem. No 5º livro, do nada, surge essa nova narrativa de que, na verdade, o Aegon sobreviveu e tá ali, é o jovem Griff. Mas a gente não tem nenhuma evidência real disso e eu acho que, na verdade, ele é Fagon até que ele prove o contrário, né? Ele que precisa provar que é o verdadeiro Aegon, porque todo o resto do mundo acha que ele tá morto. Então, eles não têm nenhuma obrigação de acreditar nele, na verdade, até que ele prove pra ela. É porque a história oficial é de que ele tá morto. Então, na verdade, tem que inverter essa linha de raciocínio. João Pedro, muita gente leva teorias do tipo R mais L igual a J, que é Rhaegar mais Lyanna igual a Jon Snow, e Aegon é Blackfyre como verdade absoluta, sendo que são apenas isso mesmo, teorias. Não querendo escutar teorias alternativas, tornando o fandom de GOT chato e repetitivo. Olha, eu nem acho necessariamente que é uma questão do fandom ser repetitivo e chato. Pra mim, eu só acredito que tenham teorias que façam mais sentido do que outras, né?
como o caso do Rhaegar e da Lyanna serem pais do Jon Snow. Tem muitas evidências disso dentro das crônicas, e uma vez também que isso tenha sido confirmado pela série, e que já tenha se passado 12 anos que os fãs estão teorizando isso a fundo, e procurando qualquer outra possibilidade, eu acho que isso já se provou como uma teoria mais plausível. Então, até dá pra ouvir teorias alternativas. Acho que esses são dois casos em que o fandom discute ainda bastante, né? Discute a possibilidade da Shara Dane ser mãe do Jon e de que o Aegon pode ou não ser Blackfyre, como trouxe aqui o nosso amigo Luiz França na comentário anterior. Mas eu acho que existe uma tendência maior por algumas teorias que já estão mais bem consolidadas, né? Enquanto tem outras teorias que são muito abertas. Quem é o Azor Ahai, quem é o Valonqar, são ideias que estão bem mais abertas. Enquanto tem outras teorias que já foram pensadas e repensadas, e buscando mesmo nas crônicas, você vê que tem um caminho um pouco mais claro em relação a elas. Breno Martins: maior vergonha da comunidade de Azor Ahai é agir como se fosse um cidadão de Westeros, opinando sobre qual casa está certa ou errada, qual donzela é ou não moral, ou quem é mais legítimo para isso ou aquilo. Avisa eles que dá para ler as crônicas sem ter que raciocinar igual alguém medieval. Estamos em 2024. Eu acho que dá pra dividir dois pontos esse comentário. Por um lado, eu acho que faz sentido sim os fãs emergirem dentro da obra e pensarem dentro daquele contexto e interpretarem as coisas como se fossem pessoas de Porto Real e vivessem dentro de Westeros, porque acho que isso faz parte da fantasia, da parte da imersão, e faz parte de discutir a obra a fundo. Então eu não vejo nenhum problema nisso. Por outro lado, eu acho que quando a gente pensa nas ideias que o Martin tá trazendo, aí sim a gente tem que lembrar que o Martin é um autor contemporâneo e que por mais que ele esteja se baseando em histórias medievais e usando ideias de histórias clássicas medievais ou de fantasia, ele é um autor contemporâneo. Então as mensagens e ideias que ele passa não são ideias medievais, são ideias contemporâneas. Porque o Martin é um produto da época dele, do país dele, da origem dele, da família dele. Ele é um produto de sua época, como qualquer autor. Então, por mais que ele tenha uma inspiração medieval, ele na verdade é um autor contemporâneo passando ideias contemporâneas. E às vezes é bem difícil fazer essa divisão de emergir na obra, mas entender que o autor por trás daquela história é um autor contemporâneo com ideias contemporâneas. Mas é para isso que serve esse canal, é para às vezes trazer isso também. Jean Souza: Jaime Lannister não merece nem precisa de um arco de redenção. Ele já tá tendo um arco de redenção. O Jon ser um Targaryen se tornou previsível pela demora do autor em terminar a obra. Lembro que vi essa teoria quando terminei o 5º livro aleatoriamente pela internet. Por isso prefiro que ele seja filho do Ned com a Shara Dane, mesmo sabendo que isso é bem improvável. Eu acho que você quer uma história que te surpreenda e não uma história que seja coerente. E acho que o George R. R. Martin não tá buscando ser Acho que GOT ficou com essa fama de ser uma história super surpreendente, cheia de plot twists, e tem mesmo, mas pra mim a preocupação maior do George R. R. Martin é criar uma história coerente, que faça sentido narrativo e que tenha um final adequado, e não necessariamente surpreender. Por isso que o Jon Snow é filho do Rhaegar e da Lyanna, muito provavelmente, por mais que seja previsível hoje pros fãs, mas faz parte da coerência da obra. É igual dizer que a Daenerys é Targaryen, porque é coerente com a obra, e não porque é surpreendente. Não sei se fez sentido, mas é isso. O Pereira Alisson tá aqui também, e não daria pra deixar de trazer um comentário do Pereira Alisson, porque... que é o Alisson Pereira, né? Mas porque ele é um dos caras que tá mais tempo aqui no canal comentando e apoiando. Então, eu trouxe aqui porque ele traz que o Oberyn Martell não é tão bom lutador quanto todo mundo pensa que é. E aqui no comentário dele, ele explica os motivos dele. E eu acho muito coerente, assim... não que o Oberyn seja um lutador ruim, mas será que tem tanto argumento, assim, nas crônicas pra dizer que ele é tão bom quanto a galera pensa que ele é? Acho que não. Inclusive, a única vez que a gente vê o Oberyn lutando, ele acaba morto. Então, acho que não tem tanto argumento dentro das crônicas pra colocar que o Oberyn é tão glorioso, tão bom lutador. Não sei se ele entra nem no top 10 da história de Westeros. E pra comentar também, a galera super valoriza também o Ned Stark, não sei porquê. Acho que é por conta do carisma dos personagens, ou um feito ou outro que eles tiveram, que a galera já começa a achar que eles são os melhores de todos os tempos. Não são. Luizica: não faz sentido o Ned ter aceitado assumir a culpa pelos crimes lá em Porto Real. Ele já sabia que o Mindinho e a Cersei não eram confiáveis. Depois de ser preso, ele devia ter exigido um julgamento por combate. Ele era um guerreiro habilidoso, como o próprio Robert já disse, que ele ganhou uma batalha praticamente sozinho na rebelião, e ele tinha gelo. É uma espada de 2 mãos de aço valeriano, e o Montanha e o Jaime estavam longe, e os únicos que pra mim teriam uma chance de vencer o Ned numa batalha. Novamente, não acho que o Ned tinha habilidades tão gloriosas assim, como todo mundo pensa. Também não acho que tem argumento pra isso. Todo mundo sabe que a batalha na Torre da Alegria provavelmente o Ned ganhou assim na sorte e por conta do Holland Reed,
e eram 6 contra 3 já inicialmente. Segundo, provavelmente essa batalha que o Ned ganhou praticamente sozinho na rebelião não foi lutando na base da espada, como o Sir Barristan Selmy ou Jaime Lannister fariam, e sim com estratégia e perspicácia. E também vale comentar que o Ned Stark não é que ele confiou na Cersei e no Mendinho, ele confiou muito mais no Varys, que foi quem trabalhou essa ideia do Ned ser enviado para a muralha. E o Ned fez tudo isso sendo um pai que amava suas filhas, e esse foi o argumento que foi usado para convencer ele. Pensar única e exclusivamente na proteção da Sansa e da Arya. Eu acho que todo pai concordaria que, tendo uma mínima chance de proteger os seus filhos, você iria para essa opção, né? Dependendo se é a opção mais racional ou não. Como eu disse, tanto nas Crônicas de Gelo e Fogo quanto na vida real, as pessoas tomam muito mais decisões passionais do que super racionais. Anderson falou: a unificação dos 7 reinos não faz o menor sentido. Regiões com costumes e tradições completamente diferentes seriam muito mais próximos com governantes descentralizados. Discordo, e pra mim, só você olhar o mundo real. Estados Unidos, Brasil, China, todos os países que são muito grandes, Rússia também, e que por conta das suas regiões, talvez a Rússia menos, mas por conta da sua grandeza regional, tem costumes, climas e regiões muito diferentes entre si, mas só conseguem ser, inclusive, economicamente prósperos por conta da sua centralização, né, em algum nível de poder. Então isso é, na verdade, uma tendência de civilização, né? Pequenos reinos se tornam impérios e por aí diante. Então, na verdade, faz bastante sentido político com o que a gente viu na vida real, na história do mundo. Eu dei exemplos contemporâneos, mas isso aconteceu desde os gregos, egípcios, enfim, Império Romano, todos nessa lógica de unir regiões diferentes para somar com diferentes políticas. Mas é isso, então acho que faz bastante sentido. E quando você tem 3 dragões, eu acho que o poder de convencimento para juntar regiões com culturas diferentes é bem forte. E aqui, para finalizar, eu trouxe alguns blocos de comentários. O primeiro deles, várias pessoas, o Harry Ribeiro, o Arthur, o Thiago Abreu e o Davis, todos trouxeram aqui comentários falando sobre a Rhaenyra, sobre ela talvez não ser uma boa líder, de que ela não merecia o trono de ferro, de que ela não deveria governar. Mas o Davis, ele trouxe aqui uma resposta pro Thiago que eu acho que faz muito sentido. O principal ponto que o George quer passar com suas obras é que não existe realmente reivindicação legítima ao trono. Tudo isso não passa de percepção de poder, é o que as pessoas pensam que é a legitimidade que realmente a dá a alguém. A Dança dos Dragões talvez seja a melhor forma que o George conseguiu passar isso, mas infelizmente isso se perdeu na adaptação pra TV, porque a adaptação tenta colocar que a Rhaenyra ali na primeira temporada pelo menos é mais legítima. Mas como o Davis trouxe aqui, ou o Davi trouxe aqui, é uma questão de percepção do poder e não de merecer mesmo o trono de ferro. Acho que nenhum dos líderes, nenhum rei da história de Westeros merece liderar, ainda mais dessa forma autocrática e como é a monarquia de Westeros. E como eu disse também, né, líderes na época das guerras seriam diferentes em líderes de épocas de paz, então não sei se dá pra escolher ou o Aegon II ou a Rhaenyra como, nossa, esse aqui merecia reinar, esse aqui faria um bom trabalho. Acho que ambos teriam seus defeitos e acertos. Foi uma questão de uma disputa política. A Rhaenyra tinha a preferência do pai, o Aegon tinha a preferência da tradição, cada um tinha um lado de apoiadores que ia se beneficiar com a vitória de um ou de outro, e foi uma guerra política, essa coisa de merecimento, de quem está certo ou quem está errado, que é o que a HBO tá tentando trazer até pra deixar mais polêmico a série. Isso não existe dentro dos livros, não existe dentro da obra do Martin, porque é tudo uma questão de poder e de percepção de poder. Enfim, provavelmente a pergunta que vai estar aí na capa do vídeo, minha opinião é que Jaehaerys I é o grande culpado pela Dança dos Dragões. Ao passar por cima da pretensão de Rhaenys e convocar o Grande Conselho de 101, ele plantou a semente da guerra. Ironicamente, o homem que é considerado o maior rei da Casa Targaryen também é o grande responsável por sua ruína. E depois, a Mihiu trouxe um comentário que ela trouxe que o rei Jaehaerys não era tão bom quanto as pessoas dizem, porque várias coisas do reinado dele não foi ele que fez, mas sim outras pessoas que trouxeram, ou a Alysanne, e que ele teve seus erros também. E assim, gente, eu não acho que o Jaehaerys seja culpado pela Dança dos Dragões, e acho que ele foi sim o melhor rei da história da dinastia Targaryen, o melhor rei da história de Westeros, não porque ele não errou, mas porque ele tomou decisões muito coerentes e conseguiu fazer coisas que os outros reis não fizeram. Pensou em
políticas e em estratégias para evoluir o reino, e foi o que o Jaehaerys fez. Não só conseguiu promover a paz a longuíssimo prazo, como também conseguiu tomar decisões muito coerentes e que melhoraram a vida do reino, melhorando a Estrada do Rei, melhorando Porto Real, melhorando o Código de Leis. Dizem que, Aegon conquistou os 7 reinos, mas o Jaehaerys fez dos 7 reinos um só. E acho que isso faz muito sentido quando a gente vê a história do Jaehaerys, Então, e sem contar que ele foi o rei que governou por mais tempo, então ele passou por vários períodos diferentes da história de Westeros, lidou com diversas situações diferentes. E eu não acho que ter chamado o Conselho de 101 foi plantar sementes para guerra. Na verdade, acho que o Jaehaerys tentou plantar justamente o contrário, uma definição. O Jaehaerys viu que havia um problema sucessório, e ele tentou resolver, e não tentou resolver de uma forma unidimensional, na qual só ele definisse quem seria o herdeiro e pronto. O Jaehaerys fez isso da melhor forma possível. Ele chamou todos os lords do reino para escolherem um sucessor de uma forma que não houvesse uma guerra de sucessão. O Jaehaerys na verdade, ele tomou a decisão correta. O ponto é que aconteceu que o Viserys não teve a mesma astúcia para lidar com esse mesmo problema de uma crise sucessória que o Jaehaerys tinha tido. Se o Viserys também tivesse convocado um conselho para selecionar o seu herdeiro, para votarem se a Rhaenyra deveria herdar ou não, ou para escolher outra pessoa, enfim, se o Viserys tivesse tomado decisões mais estratégicas, a guerra não teria acontecido. Como eu disse, não acho que o Viserys seja o pior rei de Westeros por isso, pelo que ele não fez. Mas a verdade é que eu não consigo ver a culpa do Jaehaerys. Ele tomou uma decisão muito coerente. Ele percebeu que havia um problema sucessório e tentou lidar com ele de uma forma estratégica e de uma forma que, caso o Viserys... Vamos pensar, se o Viserys tivesse tido um filho homem, o reino teria tido muito mais tempo de paz. Então, não dá pra dizer que o Jaehaerys plantou a guerra, porque se o Viserys tivesse tido um filho homem, não teria tido guerra de sucessão antes de ter a Rhaenyra. Ou se ele tivesse tido um filho homem com a sua primeira esposa, com a Aeryn, não teria tido guerra, sabe? Então, eu acho que não dá pra culpar o Jaehaerys. Ele tomou a decisão que ele tinha que tomar. Foi a melhor decisão possível para aquele contexto que ele tava. Convocar um conselho, evitar uma crise de sucessão, evitar uma guerra, evitar que descendentes diferentes dele reunissem grupos de poder e lutassem. Acho que o Jaehaerys foi muito acertado no que ele fez. E quanto a ele não ter tido todas as melhores decisões possíveis, ou coisas como abolir o direito da primeira noite, ter sido sugestões da Alysanne, por exemplo, eu acho que o Jaehaerys também foi um bom rei por, em muitos momentos, ouvir as pessoas que estavam ao redor dele e se voltar e reunir pessoas boas para governar junto com ele. Então acho que isso também é um mérito da parte dele. E agora sim, só para finalizar, o Matheus Mendes trouxe: os Targaryen foram péssimos governantes, fizeram quase nada nos 283 anos de governo. Verdade. Não, mentira. Olha só, eu sou um cara que não gosta muito da casa Targaryen, mas eu acho que não faz sentido esse comentário do Matheus. Os Targaryen fizeram bastante. Só reunir os 7 reinos e intensas guerras regionais que haviam antes, que os 7 reinos eram bem briguentos entre si. Só isso, acho que já fortaleceu o reino como um todo. E depois, em governos como, por exemplo, do Jaehaerys, a gente vê que Estrada do Rei, Código de Leis, a própria Porto Real, que foi uma construção do Aegon, depois a Fortaleza Vermelha, com melhorias que vieram depois disso, são exemplos de boas ações que ajudaram no desenvolvimento do reino como um todo, Até a institucionalização da Fé do Sete, que não é por conta dos Targaryen, mas que acaba sendo promovida por eles, por muito tempo, também acho que ajuda a consolidar e estabilizar o reino. Então acho que eles foram importantes sim, foram para a história de Westeros, são a principal casa da história de Westeros com certeza, embora não sejam os protagonistas das Crônicas de Gelo e Fogo, como sempre trago aqui. Mas é isso, pessoal. Caso a sua opinião polêmica não tenha sido lida nesse vídeo aqui, não desista, que no próximo vídeo, quem sabe aí, seja a sua grande chance. Também não esqueça de comentar aí o que você concorda, o que você discorda, se alguma opinião faz sentido, outra não. Enfim, eu vou estar lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.